está começando agora, pega uma folha, papel ofício, um caderno, tá? E segue o trampo. Então, põe a sua mão direita sobre essa folha. Inspira. Para quem sente dificuldade de sentir essa força, que é a força do Pai, que vem daqui de trás, que sustenta o seu, né, o seu ombro, o seu lado direito. Se você sentir necessidade de sentir isso com mais concretude, coloca a mão esquerda, faz um pouco de pressão e mentaliza como se essa pressão fosse a do seu pai. E deixa essa força percorrer o teu braço. A força, aquela força do teu pai que rompeu, que saiu do corpo dele, que adentrou no corpo da tua mãe, né? Que passou por todo aquele ambiente, né, de seleção que é a vagina, que passou lá pelo espremidinho do colo, essa força, a força que foi ao encontro de você mesmo. Sente essa força e quando você se sentir mesmo essa força, você desenha com a tua mão, né? A sua mão, você vai contornar a sua mão. Contorna ela, respirando, sentindo essa força do seu pai percorrendo o teu braço, chegando aí na tua mão. Feito isso, então contorna, não precisa ser bem arrumadinho, e sente essa força saindo pelos seus dedos, pelo centro da sua mão. A força do seu pai, o impulso do seu pai. Ok? Todos já fizeram? Sim? Tá ótimo. Eu tô no celular e aí eu não consigo ver todo mundo. Eu vejo uma pessoa por vez, tá? Então, sim, tá ótimo. No centro da palma da mão que veio da força do seu pai, coloca o nome do seu pai. E aí, quem for adotivo, se tem pessoa adotiva aqui e não sabe o nome do seu pai, só coloca pai ou inventa o nome. Não é o seu pai adotivo. Depois a gente conversa sobre isso. Mas não é o seu pai adotivo, ok? Coloca o nome do seu pai, sem julgamento, sem. Só coloca. Respira. Libera essa tensão. Tem muita gente que vai sentir desejo de chorar. Libera o choro, é normal. A gente está abrindo um campo, certo? Peço que todo mundo esteja aqui, pelo menos até o final desse exercício. Vai dar vontade de sair correndo, vai dar vontade de dizer não faço, não reconheço. A gente entende e sabe que é assim. E eu já explico. E deixo que vocês se expressem também. Então, sem julgar o que você está sentindo no seu corpo, na sua cabeça, no seu coração, na sua mão, só respira e diga para você, dentro de você, se você estiver sentindo alguma coisa, sim, eu acolho. Não precisa falar para as outras pessoas ouvirem, nem balbuciar. Só fala mentalmente para você. Sim, eu acolho. Ok? Vamos seguir no segundo momento. Do mesmo jeito, eu vou pegar a minha mão esquerda
e vou colocar sobre essa folha, respiro, deixo a minha mão acomodar-se nessa folha, deixa essa mão sentir a textura dessa folha. Respira. E aqui do seu ombro esquerdo, sente como a sua mãe, lembra o nome dela, o rosto dela, os cabelos, a cor dos cabelos dela. Se recorde o cheiro que a sua mãe tem. E é como se ela estivesse aqui apoiando, fazendo isso, ó. Sem apertar muito, mas sem alisar. Ela está apoiando a mão sobre o seu ombro. Se você sentir necessidade, você pega a tua mão direita por um momento e deixa a mão direita repousar no seu ombro. Sente se o seu ombro está tenso e respira. E recebe dessa força que está dentro de você, que é a tua mãe, que é enorme, gigante, maior que o espermatozoide, inclusive, que vai no tempo dela, no ritmo dela, te dando a vida. Recebe da tua mãe o amor que fez com que você, de uma célula, se tornasse quem você é. O sucesso que você tem vem da tua mãe. Então, recebe esse sucesso e esse amor percorrendo o teu braço. Vai sentir a mão um pouco quente, é normal. Indo para a tua mão, saindo daqui, sentindo o cheiro da sua mãe aqui, ó. A sensação dela aqui, dizendo, eu estou aqui com você. E está tudo bem. E deixa percorrer seu braço. Fiquem de olhos abertos. Eu não consigo ver todo mundo, então peço que fiquem de olhos abertos. Não precisa olhar para mim, tá? E sente esse amor que acalma. O sucesso e a abundância e a prosperidade vêm da mãe. Por que que vem da mãe? Porque se ela não tivesse transmutado todo o corpo para que você tivesse sucesso, abundância de vida, você não estaria aqui. Então, pensando no amor, no sucesso e na abundância que você recebeu lá atrás da sua mãe, vamos contornar a nossa mão esquerda. Pensando nessa mãe gigante, nessa minha grande mãe, dizendo assim, eu digo sim a essa abundância, a esse amor, a esse sucesso. Minha grande mãe, sim. Respira, deixa, se concentra, sente isso. Isso está dentro de você. Isso não é conversinha, isso existe, está aí dentro de você. Retira a mão agora e escreve no centro desta mão o nome da sua mãe. Nós vamos fazer o seguinte exercício. Com 3 palavras. Tá? Você vai dizer seu nome, o nome do seu pai, o que você, com uma palavra que você herdou dele, na realidade são 5 palavras. Vaglânia, Francisco, uma qualidade que você herdou, uma coisa que você herdou, o nome da mãe e a qualidade da mãe, ok?
E a gente vai fazer assim, ó. Vocês não vão me ver mais. Eu sou Vaglânia, meu pai é Francisco, dele eu herdei o destemor. Da minha mãe, eu herdei a persistência. Alguém mais? Ao longo da nossa conversa, vocês podem, como eu já tinha colocado no início, vocês podem interromper, a gente vai conversar um pouco, e podem interromper, tirar as dúvidas, e se você sentir alguma coisa no corpo, no seu corpo, qualquer sensação, diferente da sensação que quando você chegou aqui, você vai apoiar as suas mãos no desenho, tá bom? Não precisa, se quiser externar, eu sinto isso, se quiser externar, eu sinto tal coisa, tá tudo bem também, e a gente vai fazendo um equilíbrio, que é a constelação, né? A constelação familiar. E aí, assim, eu vou pegar, estou aqui com as minhas colas, tá bom? Então, a constelação familiar sistêmica, ela trabalha dentro da perspectiva da fenomenologia, é o primeiro elemento, né? Que na constelação, o mais importante é o fenômeno que se apresenta. Às vezes, a pessoa que quer abrir a constelação, então, Pamela falou, eu já abri a minha constelação tal. Às vezes, aquilo que você traz, né, ele tem uma importância, mas o que o fenômeno, o que o campo mostra, é mais importante, é lá onde as coisas acontecem. E o que é campo? Então, constelação familiar, ela é uma abordagem sistêmica, né? E tem esse nome de constelação porque compreendemos que nós temos um lugar, nós estamos em um lugar, cada um tem o seu lugar nesse mundo. E se eu saio do meu lugar para ocupar um outro lugar, eu desorganizo tudo porque estamos todos conectados. Então, essa é a ideia. Quando fala de constelação, né, o nome constelação é porque essa abordagem, né, quem é o criador dela é o Bert Hellinger. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É o Bert Hellinger. O Bert, ele era um missionário católico, ele morreu há 2 anos atrás, é esse moço aqui, ó, né? Ele, quando estava como missionário, ele foi passar um tempo na África, no continente africano, e lá ele conheceu uma das tribos, uma das aldeias, melhor falando, que foi a aldeia dos povos Zulus, de um dos povos Zulus, porque tem vários. E lá, os conflitos que aconteciam, a comunidade trabalhava isso mais ou menos por meio dessa técnica. Então, lá tem, né, na aldeia que ele trabalhou, tem umas máscaras enormes, né? E a pessoa, quando tem algum problema, ela chama o líder daquela aldeia e diz, eu preciso trabalhar isso, eu estou com esse problema e eu estou querendo entender esse problema, e a partir daí ele vai chamando uma outra pessoa, as pessoas vão assumindo alguns lugares ali naquele lugar, naquele espaço, e as coisas vão acontecendo. Então, chama-se constelação porque os povos, a partir do próprio saber deles, quando eles olhavam para o céu, eles viam que passado o ano, né, as estrelas, os astros se mantinham naquele mesmo lugar. Então, o céu
mudava à medida que as estações do ano iam passando, mas sempre passava pelos mesmos lugares, de modo que eles veem que aquela estrela está ali para dar aquela luminosidade, como o Sol está em um outro lugar para dar uma outra luminosidade, e assim sucessivamente. Então, por isso o termo constelação. Familiar, porque inicialmente, né, o método a abordagem das constelações familiares, ela foi pensada para reorganizar sistemas familiares. Hoje não, hoje já se usa constelação para tudo, constelação empresarial, por exemplo, esses fenômenos. Então, a constelação, ela é um pouco isso, eu quero saber se está todo mundo bem, se a gente pode seguir, ou se vocês querem fazer um exercício para liberar alguma tensão que ainda esteja. Um exercício seria muito bom. Seria bom, né, Pamela? Então, vamos lá. Eu vou pedir para que vocês peguem as mãos, um exercício, ok. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Tá com dor de cabeça, Gleison? Eita, eu vou voltar aqui para a gente abrir essas constelações. Certo. Ok. Pega as duas mãos, quem puder, tá? E põe as duas mãos e os dois pés no chão. 30 segundinhos, tá bom? Eu vou fazer isso também. Respira. Não esquece de respirar. Respira observando o ombro, relaxando os pés. Reforço o que eu falei no início. Pés no chão. Deixar os pés no chão. Para vocês terem uma ideia, toda a formação que a gente faz é com os pés no chão. Fica cansado mesmo, dobrando. Cada um vai sentir de um jeito. Porque quem sentiu depois que a Wanda eu estou olhando aqui o chat, tá, gente? Eu estou no celular, só para lembrar vocês. Que a Wanda e a Suelen colocaram, sentir dor de cabeça, cansaço, aceleração dos batimentos cardíacos, etc. e tal, é porque vocês entraram no campo de ressonância da Wanda e da Suelen. E quando eu fiz o exercício, tem história ressonante, ou seja, tem coisas que acontecem entre vocês que são muito similares. Provavelmente, se eu fosse abrir a constelação de vocês aqui, de um de vocês, certamente essas outras pessoas entrariam. Então, sentir moleza, tremor, um pouco de dor de cabeça. Olha para seu pai, para sua mãe, vai fazendo esse exercício. Eu entrego o que não é meu. Você é grande. Meu pai, tu és grande. Minha mãe, tu és grande. E eu devolvo para você, não é meu. Tá certo? Então, a gente vai fazendo isso. Lá que comigo foi o oposto. Eu tava com muita tensão no pescoço, com muita dor. Eu entrei com dor já, tava sentindo dor pela manhã. E agora, depois do exercício, sumiu a dor. Porque você começa assim a alinhar, fazer uma reorganização, certo? Formigamento, vou só dar uma dica. Formigamento significa tensão. Formigamento na constelação é igual a tensão. Você não liberou, tem alguma coisa que está estagnada aí. Pode ser uma raiva que você tem, e aí nós temos muita raiva de pai e mãe. A gente tem como é que eu digo? A gente tem incômodo de dizer isso, mas nós temos raiva de pai e mãe porque a gente, na realidade, quer ficar no lugar deles. E aí, quando a gente vai para o lugar deles, a gente sai do nosso.
E aí o formigamento é isso, então põe o pé no chão, vai passar, respira e vai dizendo, devolvo aquilo que não me pertence. Sempre quando fala de pai e mãe, dá isso. Dá dor de cabeça, alguém dorme, dá um formigamento, faz parte do sistema. Tá certo? Então, essa é uma abordagem que a gente estava conversando, e ela é usada para tudo, né? Ela é usada para a gente trabalhar várias questões. Veja, nós não abrimos constelação, estamos aqui sentindo, né? E é isso. Então, a dor de cabeça, eu vou só também dizer, tem a ver com julgar. Eu me acho maior do que minha mãe, do que meu pai, eu acho que eu faço melhor do que eles. Então, da dor de cabeça tem uma relação direta com isso. Só não posso dizer se é ou não, porque a gente não abriu, né? A ideia mesmo da constelação. Então, vamos seguir, ok? Já a gente abre para partilha, eu vou falar de campos morfogenéticos, mais 10 minutinhos, e a gente abre para partilha, e aí a gente vai trabalhando um pouco isso, depois eu vou falar das leis, né, das ordens do amor, das leis que nos sustentam como seres, né, viventes, e um pouquinho das ordens da ajuda se der tempo. Ok? Tudo certo? Chora mesmo, Leidson. Solta essa Yara que está aí dentro de você, tá? Choro é sentimento, é igual a água. A água represada fica podre, fedorenta, né? A água que flui é água de vida. Então, deixa rolar, ok? Então, tudo isso, vejam. Eu não sei onde vocês estão. Eu estou aqui em João Pessoa. Vocês estão em vários lugares, né? Daqui, da Paraíba e de fora da Paraíba. Vocês estão. E veja que mesmo vocês estando distantes, mesmo a gente não se conhecendo, mesmo vocês, algumas pessoas não acreditando, o que eu estou conduzindo aqui está chegando aí. Né? Isso se chama campo morfogenético. O que é isso? O campo morfogenético foi um biólogo chamado... Isso quer dizer Rudolf Steiner, porque eu estou estudando no Steiner. O Sheldrake, esqueci agora. Enfim, o que ele diz? Esse cara, ele faz uma discussão, né, que não é de hoje, ele tenta romper com algumas ideias da ciência. Rupert Sheldrake, na realidade. Então, Rupert Sheldrake diz o seguinte, diferente do que a teoria da evolução fala, de que tudo está ali no gene, né? De que a nossa mente está dentro da cabeça, desse crânio que está aqui, o Rupert Sheldrake, ele diz que há um saber, uma mente fora do corpo. Que o corpo é só uma parte do nosso existir, que é o que é concreto que eu vejo. Né? E aí ele fez uma experiência, né? E ele usa essa expressão, essa fala da experiência, que é assim, no campo das ciências, principalmente das ciências mais tradicionais, como a química, a física, a matemática, que há uma busca pela linearidade, né? Uma coisa acontece depois da outra e vai assim, nessa linearidade. E nós, mulheres, eu acho que nós somos a maioria mulheres aqui. A gente vive isso muito fortemente, rompendo a nossa natureza, que é a natureza cíclica. Nós somos pessoas cíclicas e a gente morre, adoece, contrai doenças mesmo, desenvolve doenças outras, porque a gente quer viver uma linearidade que não se apresenta na natureza. Então, o homem, quando ele escolheu sair da natureza e disse assim, eu sou homem, sou diferente dos outros animais, ele pegou a natureza, colocou aqui, e ele é esse aqui. E isso gerou um monte de adoecimentos, dentre os quais o próprio Covid. Porque o Covid é, na realidade, uma resposta a um fenômeno da natureza que se apresenta pela invasão do homem, enfim.
Mas voltando a Sheldrake diz o seguinte: se olhando para uma experiência feita por um grupo de macacos, né, um conjunto de ilhas na Ásia, que era o seguinte: o que acontecia com esse grupo de macacos? Estou tentando me lembrar o nome do macaco, acho que é Boloso, é um nome assim. Esses macacos desta ilha, eles pegavam as batatas, as raízes de batata, enfim, o que tinha de raízes, né? E comiam. Pegava da terra e comia. Em um dado momento, um grupo de macacos passou a pegar aquela raiz e lavar na água do mar e comer. E macacos não têm telefone como a gente tem. Quando um grupo começou a fazer isso, por repetição, os outros macacos da ilha passaram a fazer. E os macacos que estavam em outras ilhas daquele ambiente começaram a fazer. E a mesma espécie de macaco que estava do outro lado do mundo, que estava sendo observado por biólogos, fizeram também. Então, percebeu-se uma mudança de comportamento inexplicável, que por que o tempo todo eles tinham esse hábito alimentar e passaram e mudaram o hábito alimentar. O Sheldrake, o Rupert Sheldrake, ele diz o seguinte, que na realidade o que acontece, isso acontece porque existe um campo morfogenético, né? Morfoforma, né? Que essa reprodução desse hábito faz com que todas as espécies, todos os seres, melhor falando, daquela espécie, reproduzam aquele hábito. E aí, né, a partir dessa ideia, né, do campo morfogenético, ele diz: todos nós estamos conectados. Sempre que um membro de uma espécie aprende um comportamento e esse comportamento é repetido suficientemente até se formar um hábito, ele é modificado e a modificação afeta todos os seres daquela espécie, mesmo que eles não se encontrem, mesmo que eles não estejam em contato, né? Mesmo, inclusive, que eles tenham morrido já. Aí eu vou dar um exemplo. Veja se faz sentido para vocês. Já ouviram história de que tem uma criança que não conheceu a avó e ela tem o mesmo hábito da avó, que ela não conheceu, que ninguém falou para ela, mas ela tem aquele hábito. Não acontece? Fulana anda igual a fulaninha, anda igual a vovó Zefinha. Mas ela nem conheceu a vovó Zefinha. E de onde? Quem foi que ensinou o jeito de andar? Isso tem a ver com o campo morfogenético. Aí há quem diga assim, constelação é espiritismo? Não. Existe para algumas pessoas a ideia de que há uma espiritualidade. Mas, na realidade, eu, Faglânia, eu tenho todas as... Ai, a avó Zefinha é a sua avó Pâmela. Então, toda a honra, a mulher gigante, assuma uma que é a sua avó Zefinha, que está dentro de você, Pâmela. Ela existe e habita seu ser. Né? E é isso. Então, a avó Zefinha, ela está aqui, ó, principalmente em nós, mulheres, mas nos homens também, tal qual, porque nós trazemos dentro da gente essa informação que o hábito, por alguma razão, se for mudando, gera mudanças sistemáticas, geram mudanças, assim, completas, né? Então, um hábito gera mudança de comportamento, e aí as pessoas dentro, e o que é que isso tem a ver com a constelação? Nós que estamos aqui, trazemos dentro da gente hábitos, comportamentos e atitudes que são reproduções do nosso sistema. A gente faz isso de forma consciente? Não.
Não fazemos isso de forma consciente, isso é inconsciente. Está no campo do que chama consciente coletivo ou consciente comunitário. E a gente faz isso para a gente pertencer a esse sistema, que são as leis que eu vou falar daqui a pouco. Então, a constelação, né, e aí essa ideia, essa coisa de você repetir esse hábito te leva para um lugar de dor e sofrimento, que na maioria das vezes a gente cola com hábitos familiares negativos que nos levam a adoecer. É o que a Ana da Fonte, que é uma consteladora, formadora maravilhosa, diz que assim, chama amor cego. Para eu honrar, para eu me sentir pertencente àquele sistema, eu vou para o amor cego. Aí vamos, como que isso se dá na prática? Os comportamentos, você tem um relacionamento com alguém, ou casou com alguém, e você reproduz o mesmo comportamento dos seus pais. E você falava mal disso o tempo todo, mas quando você chegou naquela figura, colou a partir disso. Né? Então, isso se dá por essa perspectiva dos campos morfogenéticos. E vocês, agora que passaram por essa experiência, que a gente fez tão simples, que é colocar um desenho de mão, o nome do pai, o nome da mãe, não tem nada demais. Se vocês fizerem essa coisa fora daqui, fora desse campo que está aberto, vocês vão ver que vocês não vão sentir nada, ou podem sentir a partir de agora. Certo? Mas por que alguém sentiu uma dor, sentiu isso, sentiu aquilo outro? Porque houve uma ressonância mórfica, né, ou morfogenética, que tem alguma coisa do meu sistema que dialoga com o sistema do outro. Semiramis, é tipo uma memória coletiva familiar, mas é uma memória que não é uma memória que é dita, que não é narrada. Ela está no campo do sentir. Então, quando a gente abre a constelação, a gente vai recriar isso. A gente recria esse campo, né? E aí, ao recriar esse campo, as pessoas que são convidadas a estar nesse campo, elas, por ressonância, por aproximação, por ter alguma coisa semelhante, ou por negar demais isso, elas são, na maioria das vezes, convidadas. Por isso, quando a gente diz assim, abrir uma constelação, eu vou abrir a minha constelação. As pessoas que são os representantes que estão ali, porque a constelação, você diz, eu quero abrir a constelação. O que é que eu posso constelar? Eu posso constelar qualquer coisa. Então, eu posso constelar o relacionamento que eu tenho com alguém, eu posso constelar o meu adoecimento, se eu estou com uma doença, eu posso constelar por que eu não consigo arranjar um emprego, por que eu não consigo sair da universidade. Eu já tentei sair, mas dá problema no TCC, dá não sei o quê. O que é que eu estou fazendo que me cola isso e eu não consigo sair, porque eu não consigo ver. Essa consciência coletiva, ela não chegou à minha consciência como pessoa de fazer análise, de olhar para isso. Eu posso constelar a questão dos comportamentos destrutivos, como drogas e tal. Eu posso constelar os problemas empresariais. Eu posso constelar os problemas que acontecem no aprendizado, eu como professora, e eu abri uma constelação sobre isso há um pouco tempo atrás, que tem a ver com o campo que está colocado ali naquela universidade, ali naquele contexto. Então, o que está acontecendo que as coisas estão vindo, né? E que me trazem adoecimento, que me trazem tristeza. Então, você abre e você começa a perceber coisas que você não percebia. Então, tudo que for conflituoso, a gente pode constelar. Vou abrir para dúvidas. Dúvidas, perguntas, quer falar alguma coisa? Estou aqui. Por que eu não consigo sair da depressão de anos de tratamento? Tem dois aspectos. Você tem que ver o que é
Aí só abrindo a sua constelação para ver o que é que a depressão está aí para te ensinar. Eu vou ler duas, depois vocês vão falar, tá bom? Quando for participar da constelação, tenho que escolher a área? Tem. Você não pode, você constela uma coisa por vez. A constelação, para quem nunca participou, eu vou falar bem aberrantemente, bem aberrante. Tá lá várias, se for com pessoas, é várias pessoas, se for com objeto, é objeto, a gente seleciona um objeto, se for bonequinhos, eu não estou com os meus aqui, mas tem as caixinhas de bonequinhos, tá certo? Você, com pessoas, as pessoas estão lá, você senta do lado e diz, olha, eu quero constelar meu relacionamento com a minha mãe. Ponto, acabou, você não precisa falar mais nada. Constelador, isso é importante saber, o constelador ele não precisa estar sabendo de detalhes disso e daquilo outro. Inclusive, as pessoas, eu tenho muitas amigas que dizem, por favor, abre a minha constelação. Eu digo, amiga, não posso abrir, eu posso encaminhar para alguém. Porque eu conheço a tua história e isso eu vou acabar, por mais que eu queira me distanciar, eu estou em ressonância com você, porque eu conheço a tua história. Tá certo? Então, o ideal é quem menos souber de você, você abrir. Então, e aí você constela um tema. Pode ser o relacionamento com o pai, com a mãe, com o companheiro, pode ser a falta de emprego, pode ser a falta de grana. O dinheiro chega e não fica. Dinheiro que chega e não fica é problema com o pai. Porque pai é força, pai é ir, pai é troca. Pá, entendeu? Mãe é sucesso. Sucesso vem, né? Sucesso vem e não fica. O dinheiro chegou, mas chegou, saiu. Então tem a ver aí com isso, né? Mais ou menos isso. Eu nem consigo ler mais aqui, gente. Me ajudem, falem aí vocês. O que mais? Porque você sempre pede para ficar de olhos abertos quando a gente se concentra. Quais aspectos tomados do pai e da mãe? Pamela, por que fica de olho aberto? Porque quando você fecha o olho na constelação, nessa abordagem, não em outra, tá? Porque as outras fazem as outras coisas. Quando você fecha o olho, você sai da realidade. Você sai da realidade do concreto, de estar aqui sentada, conectada comigo, tá? Eu não estou te vendo agora, porque para mim aparece aqui, quem está aparecendo para mim? Acho que é Ana. Acho que é a Ana, que foi a última pessoa que falou comigo, né, Ana? Foi você que falou comigo a última vez? Então, e aí por causa disso, eu preciso estar ligada em você, você ligada em mim, porque senão você vai para um lugar que é um lugar do imaginário da mente e não da alma, que é outra coisa que a constelação trabalha. Ela trabalha com a alma. O que é a alma? O conceito de alma na constelação é algo que ultrapassa o teu corpo. Inclusive, na constelação familiar, a gente compreende que a mente não está na cabeça. Que existe uma coisa que é o campo mórfico que faz parte da mente, que não está aqui. Que está lá cadê onde que vocês estão, meu Deus? Em Campina Grande, em Viçosa, Minas Gerais, com Wanda lá, em Teresina, entende? Então, por isso que a gente pede para ficar de olho aberto, para você ficar no aqui e agora. Ficar cá, né? E quais os aspectos tomados do pai e da mãe? Tudo. A vida. A vida. De pai e mãe, a gente não precisa de mais nada. A gente só precisa da vida. O que vier a mais é acréscimo e a gente, como filho, a gente é meio chato com essas coisas. Ok? Alguma coisa mais? Me fala aí. Eu tô cansada. Eu quero te dar uma dúvida. No caso de você vai para uma constelação, você para abrir uma constelação em determinado tema, né? Por exemplo, pode ser dinheiro que entra muito e sai muito e nunca fica nada. No momento de você abrir a constelação, pode acontecer de ela ir para outra temática da sua vida que não o dinheiro? De um modo geral, não, mas ela tem um emaranhado. Porque sempre nós vamos cair, sempre não, na maioria das vezes a gente vai cair no nosso sistema primeiro, que é pai, mãe e filhos. A nossa família inicial. Para eu ter sucesso na vida, é lá que eu bebo. É de lá que eu bebo, entende?
Então, quando você se organiza, e a gente sempre diz assim, a constelação ela não termina quando termina a constelação. De um modo geral, esse campo aberto, esse campo de consciência fica aberto aí até 30 dias, mais ou menos, por isso que não se deve. Constelador que abre constelação toda semana de uma pessoa não deve abrir. O Bert Hellinger falava isso muito seriamente. A Sophie, que é a esposa dele, que está conduzindo, né, o Hellinger Institute, ela fala muito isso também, né? Porque você vai processar o que eu estou falando para vocês aqui, tomem nota, isso vai ficar remoendo no juízo de vocês, isso é uma coisa. Vocês vão sonhar sonho esquisito, podem sonhar, e aí por isso que eu estou me colocando à disposição para vocês não ficarem doido da cobalta, certo? E é isso, então pode sim. Dinheiro, bicho, dinheiro é só, dinheiro ele não é causa, dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência. Então, quando a gente está no campo muito de julgamento, dinheiro chega, meu filho, chega, vai embora. Ele chega e vai embora. Se você acha que você não ganhou tudo que tinha de ganhar do seu pai, dinheiro não chega para você nunca. Nem dinheiro, nem emprego, nem você se dar bem no relacionamento, vai cagar tudo na vida. É tudo na vida. Olha, Mariana, de sugestão de leitura, tem um livro do Bert, porque eu estou no meu quarto, porque, como eu falei, eu tinha um adolescente, fico barulho e para eu não me desconcentrar, mas tem o livro As Ordens do Amor. De antemão, os livros do Bert são um livro chato de ler, porque é uma tradução do alemão, e tem expressões do alemão que a gente não tem tradução para cá, mas As Ordens do Amor é bem básico, e inclusive baixa pela internet, e tem um livro da Ana da Fonte, que é o Tal das Constelações. Aí ela tem uma leitura bem gostosinha, bem boazinha, tá certo? Até aqui, nós falamos de campo mórfico e do que é a constelação, fizemos aí 2 exercícios para liberar um pouco. Vamos seguir? Tem mais dúvidas? Eu tenho uma dúvida. Por favor, Vai. Eu queria saber, assim, eu compreendo que nós pegamos coisas, tomamos de gerações anteriores da gente, mas eu queria saber se, tipo assim, tem um limite, ou até tal geração eu recebo as coisas e a partir disso eu já não pego mais, ou se eu realmente pego de todo mundo que veio antes de mim. Na realidade, existe sim. Deixa eu pegar aqui a minha árvorezinha, tá bom? Só um minutinho para mostrar a você. Aqui. Ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Para você existir, Mariana, segura o tranco, tá? Para você existir, você teve que ter 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós. Até aqui você tem 126 ascendentes no total. 128 hexavós, 256 heptavós, avós, né? 512 octavós, 1024 eneavós e 2048 decavós. São 11 gerações. 11 gerações. Isso significa dizer, olha que fantástico, que você existe há 300 anos. Porque para você estar aqui, foi preciso que 4.094 pessoas lhe constituíssem há 300 anos atrás. Você já existia há 300 anos atrás. Por isso que a gente disse que a constelação é transgeracional e ela é transcendente. Porém, ela não é determinante. Ela é diferente da teoria de Darwin, que era a teoria determinista. Por que ela não é determinante? Porque tem um campo mórfico, você mudou o hábito, você sozinha, mudando o seu hábito, se reconhecendo e ficando no seu lugar, você muda tudo. Você muda as relações familiares e etc, etc. Vou dar uma tarefa para casa, para quem mora com os pais, muito simples. E vocês fazem, depois vocês
jogam essa prosa aí no próximo encontro, se quiserem, ou enfim, né? Ou fala comigo nas redes sociais, é Vaglane_Mendonça, no Instagram, que eu, em algum momento, respondo, e eu não demoro muito não, gente. Quando você for, se você morar com seu pai ou com sua mãe, experimente conversar com ela mais acima e você mais abaixo. E sinta que você vai sentir no seu corpo. Quando você for comer, almoçar, jantar e tudo mais, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui mora com os pais? Quem mora com os pais, coloca assim, eu, para eu ver. Quem mora com os pais? Vamos lá? Gleidson mora só com o irmão. É irmão mais velho ou mais novo? Tem que pensar. Então, vou falar com Suzy, Mariana, Lohana, mais novo, né, Gleidson? Então, você, Gleidson, quando você sentar, você vai sentar do lado direito e seu irmão do lado esquerdo. Entendeu? Não precisa dizer a ele, menino, senta aqui do lado esquerdo. Não precisa disso. Só discretamente. E vocês também. Todo mundo vai fazer essa experiência e ver o que é que rola. Vai comer a mãe ou o pai biológico, quem vai sentar ao lado da mãe, do lado esquerdo, na hora de comer. E depois vocês me dizem lá no Instagram que foi que vocês, olha, eu participei da oficina de constelação, eu senti isso e isso, e eu vou decifrar para vocês que Paranauê é esse aí. Tá? Eu amo, gente, constelação, é o amor da minha vida. Mariana, você fica do lado esquerdo. A Julie, que mora com o padrasto é parceiro da sua mãe. É seu amigo, é seu companheiro, mas não está no campo mórfico do seu sistema familiar, ok? Você tem um pai, Julie. Não negue isso. Põe a mão agora aí no seu pai. Se você colocou o nome do seu padrasto, não faça isso. Se você colocou o nome do seu padrasto, não dê esse peso para ele. Você tem um pai. Coloca a mão no seu pai, aquele que entrou na vagina da sua mãe e foi lá na trompa e fez você. É esse que eu tô falando, tá? O padrasto é uma pessoa maravilhosa, te ajudou a criar, mas a vida não foi ele que deu. E é sobre vida que a gente tá falando. E se a gente não tomar pai totalmente em cada fio de cabelo, a gente não consegue seguir na vida. A gente Mariana, é intenso. Se for para brincar, não me chama. Olha, eu quero dizer que eu falei isso para Ana e para Semiramis. Não falei, meninas. É intenso. É intenso. Por isso que ponham os pés no chão. Pesou o coração, Pamela. Respira. Deixa sair. E diz assim, fala para você mesmo. Quem está com o coração pesado, coração acelerado, quem sentiu dor de cabeça agora, sinta seu pai do lado direito, aqui, e diz assim, eu reconheço a sua grandeza e eu sou pequenininha. E peço, eu sinto muito por eu ter sido grande, ter querido ficar no seu lugar. Faz isso. Você vai sentir paz. É paz que você vai sentir. Depois vocês procurem saber o que essas pessoas estão saindo, porque às vezes elas abriram um campo aqui, ficaram agoniadas, saíram e vão sofrer um bocado, viu? Vai dar um nó. A gente tá abrindo e a gente vai fechar. Tá bom, gente? Wanda tá sentindo arrepios, é isso mesmo. Vaglane, Oi, vamos queria lá. tirar outra dúvida. Tire, a gente ainda vai falar das horas de chorar, que horas são 4h30, tá bom. Tá. Uma era mais ou menos essa linha da Mariana, mas assim,
Eu acho que é na constelação familiar sistêmica que eles falam da importância da avó, não é, na nossa vida. Sim, Aí eu também. queria fazer só para A resgatar importância essa. da avó. De onde é que vem a ideia da avó? A ideia da avó é fantástica. Dentro da árvore, né? Dessa árvore que nós falamos aqui, dessa aqui, a avó tá aqui, ó. Então você se conecta intensamente com as suas avós. Por quê? Porque quando o seu pai ou a sua mãe, principalmente nós mulheres, aí falando em especial para nós mulheres, quando nós estávamos na barriga, quando a nossa mãe estava na barriga da nossa avó, nós já existíamos. Nós já existíamos totalmente. Por quê? Porque todos os óvulos que a nossa mãe gerou, inclusive aquele que nós escolhemos, porque até hoje a ciência não sabe dizer, sobe um bocado do centro, aí vai entrar numa coisa que eu amo, que é a história da saúde da mulher, biologia, fisiologia, eu fico louca com isso. Pensando que a minha mão é um ovário, aqui tem vários óvulos, vários ovócitos, né? Vou chamar, ó, vários ovócitos, várias bolinhas aqui dentro de células. Um bocadinho dela sai daqui e vai para cá, para a periferia, mas só uma sai. O que determina essa uma sair, a ciência não comprovou ainda. E a constelação familiar diz que é a tua alma. Que é a alma. A alma que vem para organizar ou para situar aquele sistema dentro de um contexto. E aí você tem, indo para um outro lugar, que eu não vou alongar aqui para não dar tempo, que é o campo da antroposofia, você tem aí até 21 anos para compreender o teu papel dentro do teu sistema. Depois disso, é mais difícil. Não é que é mais difícil, é que é mais doloroso. Então, ninguém sabe o que é que determina, entende? Então, a avó é isso. Isso significa dizer que quando sua mãe era um embriãozinho, tamanho de nada, você já estava ali, você já recebia sangue com hormônios, todos eles, inclusive os hormônios estressores, os hormônios relaxantes, você já conseguia sentir as vibrações do mundo de fora, do som do pai, do barulho, da nanã. A gente que trabalha sou enfermeira obstétrica, eu sou parteira, gente. É desse lugar que eu falo. Inclusive, eu fui para a constelação para isso. Desse lugar, a gente precisa muito saber como foi a vida da nossa avó e da nossa mãe. E para os homens, mas a gente não tem direito a isso, Vaglane, eu não estou lá, não tá também. Porque os precursores do zoidinho que vai sair, né? Que sai de lá do escroto, tarará, e passa pelo pênis e chega lá, os precursores deles estão lá também. Ai, Pamela, eu também te amo, tá? Muito. Amo muito, gente. Isso aqui eu amo. Isso aqui eu falo há 5 horas falando isso aqui, vocês vão me mandar embora e eu não consigo ir. Então, são essas questões. A gente ainda, até os 21 anos, para compreender o nosso lugar. Não é, Mariana, compreender o lugar do sistema familiar. É que, do ponto de vista da antroposofia, até 21 anos, você tem percepções que depois disso você passa a perder e faz sentido, porque você acaba acumulando outras responsabilidades, comprometimentos. Você está muito, depois dos 21, você está muito mais para o mundo do que para o mundo externo do que para o mundo interno. Entende? Mas você pode acessar a qualquer tempo. Eu tenho 45 anos, eu entrei em contato com a constelação, eu tinha 40. Eu comecei a estudar e a participar de constelação e a abrir a minha com 40, 39, 40 anos, entende? Ufa, né? Ai, gente, vocês não querem falar, não, para ficar calado um pouquinho? É isso. Não tomem as dores dos pais. Aí vamos falar um pouquinho das leis? Porque isso tem a ver. Eu vou puxar lá na frente. Quando a gente é criança, a gente quer salvar os pais. Aí
Aí a gente adoece, a criança adoece, quando os pais estão muito preocupados, quando os pais estão, né? Quando os pais brigam. Veja se não é. Pai brigou, menina adoeceu. Brigou. Por quê? Porque a criança, ela é expansiva, ela é aberta. Ela está no primeiro setênio, como a antroposofia fala. Né? Ela está ali recebendo. E ela diz, eu não posso deixar os meus pais sofrerem. Eu tenho muito amor por eles não podem sofrer. E ela acha que tudo é ela. Aí ela entra no processo de adoecimento. Quando é adolescente, como ela não deu conta disso, né? Porque ela aprendeu e ela fez isso, e cada vez que ela adoecia, a preocupação aumentava, vinha todo mundo. Aí é quando vem, olha só, a doença como caminho. É um livro bem interessante, vale a pena ler. Asma, alergia, rinite. Rinite é água estagnada aqui, não sai, né? Rinite, alergia de pele, por exemplo, tá? A asma que eu já falei, obesidade, tá? Então, recebe tudo isso e diz, eu fico com isso porque eu não quero que meu pai, que a minha mãe morra. Principalmente a mãe, porque amor de mãe mata. Eu disse isso para meus meninos, não, eu digo, mata, meu filho, vá para mais longe de mim, porque eu já mato vocês. Então, vocês não querem morrer, não. Que amor de mãe mata. Sabe por quê? Porque a mãe também é filha. E a mãe julga, olha aqui para trás, sabe? Olha para a avó e diz assim, vou fazer melhor do que essa aqui. E aí, ó, se dá mal. Na adolescência, como essa criança sofreu, às vezes sofre em silêncio para atender as expectativas dos pais, ela pune os pais. Aí ela diz, agora eu puno meus pais. Aí eu faço tudo que eu queria fazer e não tinha coragem, porque os hormônios estão ali, o hormônio do crescimento está ali dizendo, vá, o homem, né? O aspecto masculino, o yang, vai. Está crescendo, está ganhando corpo, está ganhando estrutura. Porque também a leitura da constelação é que osso é homem, osso é pai, não é homem, é pai. Osso é pai e tudo mais é mãe. Mas não vou entrar dentro dessa história agora. E na adolescência ela diz assim, eu puno meus pais. Aí vai fazer tudo para transgredir a ordem. E na vida adulta, aí repete os pais. Aí quando você vê, você está fazendo a mesma coisinha que você mais reclamava da sua mãe. Aquilo, quando você vê, opa, estou fazendo a mesma coisa. Porque a história do amor cego, você cola nessa história. E vocês, e nós, e todos nós, vocês, quando eu digo vocês, é vocês, 23 pessoas que estão aqui, recebendo a oportunidade de conversar sobre isso, de entrar em contato com esse campo mórfico que está mexendo, remoendo vocês aí, certo? Uns mais e outros menos, o que é super normal, tá de boas. Vocês estão agora pegando isso na mão e dizendo, vou para a vida com esse saber agora. Posso fazer diferente. Não vou mais olhar para minha mãe, Lohana, com um olhar penoso, como é que uma mulher desse tamanho que me botou dentro da barriga, quem fez isso, fez aquilo. Não, eu olho para frente, eu sinto mãe aqui, pai aqui, os avós, e vou. Sabendo que teve alguém que veio antes de mim, que fez o papel dela, e eu honro. Honre sua irmã, Hannah. Honro minha irmã, Hannah, por você ter vindo antes, por você ter trazido esse ensinamento dessa primeira maternagem da tua mãe. Tua mãe te recebeu de outro jeito, sabe? Te olhou de outro jeito a partir da experiência. E olha para tua mãe, sem falar para ela, porque você não vai ser atrevida de falar para ela, não, viu? Porque às vezes a gente sai de um negócio desse assim, né, de oficina, e se sente tão dono de si, opa, vou lá me atrever a dizer qualquer coisa para minha mãe. Não. Sua mãe não está aqui, seu pai não está aqui, quem está aqui é você.
Conhecimento E é para algo que você. eu achei bem interessante, você recomendou de sentar do lado esquerdo, né, da mãe. Ah, E eu sempre sento do lado esquerdo. Eu sempre sento ao lado dela pelo lado esquerdo, no almoço. uhum. Todo dia, café da manhã, almoço, eu sempre fico do lado E esquerdo. você senta muito coladinho ou você senta mais afastadinho? Colada. Pronto. Percebeu? Deixa um espacinho. Tem um espacinho ali. Deixa um espacinho. Isso é campo mórfico, Lohana. Isso é campo mórfico. Sabe? Você quer pertencer por essa dor. Mas o que eu estou dizendo aqui, minha gente, para todo mundo, é que nós podemos pertencer pelo amor e não pela dor. O pertencimento pelo amor é assim, ó. É expansão. Eu olho para meu pai, o meu pai Francisco, ele é um retirante da seca. Meu pai fez até sétima série, não terminou nem o ensino. Hoje eu tenho umas nossa, me ferrava. Hoje eu olho, pô, o melhor que ele fez. Ele saiu de lá de trás, lá de Corema, dos cafundocos do Judas, e veio para cá, se ferrou muito. E a minha história é reflexo também disso. E eu posso fazer diferente dele, não posso fazer melhor. Posso fazer diferente. E eu não preciso dizer para ele, pai, licença para eu fazer melhor, para eu fazer diferente, para eu fazer pior. Não, eu me conecto com isso. Eu tomo tudo isso que o Senhor passou. E ressignifico isso e olho para frente. Porque eu estou nessa árvore. Essa árvore continua. Daqui a pouco eu vou estar aqui, ó, no octavó. Mas por hora eu estou aqui. Por hora eu estou aqui. Entendeu? Certo? Tudo bem? Vamos respirar? Respira. Estamos bem? Vamos seguindo? Uhum. Então, para que tudo isso aconteça, e tudo isso acontece, tudo isso se chama amor. Olha que estranho. Amor não é aquela coisinha, nhenhenhen, eu te amo, você me ama, meu amor, nhenhenhen, não é isso. Isso é besterolzinho que vende para vender presente no Dia dos Namorados. Tá? Amor, o amor é como se fosse a água. O amor é a fluidez. Mas ele sozinho não dá conta. Ele não dá conta só. Então, quando a gente diz eu te amo, preste atenção e tome nota. Eu só vou dizer, a partir de hoje, para uma pessoa, eu te amo, se eu olhar para ela e ver que ela pertence a um sistema, que ela está ali colocada hierarquicamente, tem alguém que veio antes dela, e que eu consigo dar e receber. Aí, eu te amo significa, eu conheço a tua história, honro a tua história, reconheço a tua história, eu sei que você pertence a um lugar e eu não quero que você saia desse lugar, nunca, jamais. E eu te dou e te recebo. Isso significa eu te amo. Então, nunca mais fale eu te amo se você não olhar para essas 3 leis que são o que se chama as leis do amor ou as ordens fundantes do amor, que é o que a gente vai conversar agora nessas próximas meia horinha. Tá bom?